Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar mais uma aula da nossa classe. Começar com uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Obrigado agora pela oportunidade que temos de chegarmos na tua casa e de estudarmos a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que venha ser útil para nos moldar, nos guiar, conforme a tua vontade. Aqui oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dar início agora às lições referente ao segundo mês que temos na igreja. Lembrando que todos os programas da igreja vão seguindo o mesmo tema. E o tema desse mês é edificarei a minha igreja, é pensarmos na igreja. E vamos começar hoje pensando na preparação da igreja no Antigo Testamento. Também vamos começar discutindo um pouco por que é importante entendermos e por que é importante estudarmos a doutrina a respeito da igreja. Temos alguns alvos na lição de hoje, e esses alvos são ter conhecimento que o conceito de igreja estava na mente de Deus desde o início, desde o princípio, refletir se temos nos mantidos conforme esse conceito que Deus tinha de igreja, e também queria nos incentivar a viver conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que Deus tinha pensado desde o início. Agora, por que é importante entendermos a doutrina bíblica a respeito da igreja? A doutrina bíblica da igreja. Por que é importante? A gente vai discutir agora alguns pontos. Eu queria pedir para alguém abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. É como está aqui na nossa transparência. Eu peço que leiam bem alto, porque estamos sendo transmitidos. Então, acho que ajudaria bastante que a leitura fosse no tom de voz bem alto. Quem vai ler? Seu Deus dite. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós vemos aqui qual é a imagem que Deus tem da igreja, a vontade que Deus tem que a igreja seja. O texto diz que ela seja santa, que ela seja sem mácula, purificada, gloriosa. Isso é a igreja que Cristo resgatou e pagou com seu próprio sangue. Essa é a igreja. Mas o que nós temos visto hoje muitas vezes? É a imagem real que é transmitida muitas vezes? Ou hoje a gente tem uma imagem deformada? O que nós vemos hoje? Deformado. Então vamos exemplificar um pouco mais. Deformado em que sentido? No sentido de não priorizar aquilo que é o mais importante, né? Que Deus quer, que é a salvação de todos. As igrejas estão priorizando o bem-estar das pessoas no mundo material, a prosperidade material, né? E não a vontade de Deus. Às vezes até a vontade de Deus é que uma pessoa seja recolhida e a igreja fala, não, vem aqui que você vai ser curado.
sabe se o plano de Deus é que você seja curado, de repente Deus quer que você passe por aquilo para você ficar na glória. Então, assim, na minha opinião, o que está acontecendo é uma inversão de valores, ou até uma análise da palavra subjetiva, né? A pessoa, algumas denominações conduzem as pessoas a pensar de uma forma que não é a forma que Deus quer. Mais alguém? Tá tudo certo, só de repente alguém tem algo para complementar. O que nós temos visto hoje? Que imagem a igreja tem demonstrado? Eu tenho a impressão que a igreja está caminhando também para... Nós temos uma herança da igreja católica, que existe, vamos dizer, para eles, o sacerdote e o povo. E nós estamos praticamente voltando a esse tipo de estrutura na igreja evangélica. E a igreja evangélica, que é cristã, é família. Então, a Bíblia fala assim: exortai uns aos outros. Não há mais como exortar uns aos outros. O convívio é pouco. E aí a gente tem os grupos de família, que a nossa igreja tem, justamente para a gente ter menor e conseguir exortar um ao outro. Exortar quer dizer ensinar, levar a pessoa para cima, não acusar, não é no sentido, é a questão de levantar. E o centralismo que os pastores se projetam como super crentes, e o povo que tem que ficar quieto e ouvir tudo que fala. Então essa estrutura o inimigo está conseguindo implantar nas igrejas cristãs muito forte, e está acabando com a igreja. O resto eu acho que é consequência. Isso que o irmão falou é verdade, mas eu creio uma consequência de não ter uma vida de igreja cristã família. Uma vez que tem família, tudo isso é porque é. Complementando só o que o Boris está falando, eu também penso. Eu vejo hoje, a turma muitas vezes olha a igreja de fora, as pessoas estão fora, eles veem a igreja como, muitas vezes até mesmo como uma seita. Eles estão isolados dentro delas, preocupados só com os membros dentro delas, e realmente estão esquecendo o que é realmente a igreja, o que Deus quer da gente, realmente é buscar levar a palavra lá fora, preocupar com as pessoas que não é da igreja também, tentando trazer para dentro, levar a palavra, que é o objetivo da igreja hoje, de Cristo é essa, levar a palavra para quem não conhece, preocupando, tentando cuidar das pessoas lá fora, entendeu? Demonstrar algo lá fora. Hoje, por exemplo, assim, vê uma igreja, muitas vezes as pessoas não querem nem saber mais de igreja hoje, porque já alguma coisa aconteceu dentro delas, elas acabaram se afastando, e fica difícil trazer elas novamente para dentro da igreja, porque há algo que acontece dentro da igreja que eles acabam vendo e acabam não aceitando e se afastam da igreja. E a gente se preocupa muito igual a gente está falando, a gente se preocupa muitas vezes com nossas famílias, se preocupa com a gente se próprio, e realmente não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente realmente levar a palavra. Eu penso assim, na minha opinião própria. Tá? Algo que tem acontecido agora, infelizmente tem acontecido, tem surgido cristãos sem igreja. Isso tem acontecido, isso porque o conceito de igreja tem sido deformado, e as pessoas são machucadas, elas se decepcionam, e hoje em dia então tem surgido grupos de cristãos sem igreja. Mas isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós somos membros desse corpo. Então, como membro, nós devemos edificar essa igreja da qual nós somos parte. É que nem o nosso corpo. Meu coração é o membro. Meu fígado. Mas ele funciona para o bem-estar do corpo. O olho. Né? Então, entender que nós somos parte de um todo. E se nós construirmos o todo, nós somos igreja. Se não, e Cristo irá buscar a sua igreja. Exatamente.
Então o que acontece? Não é nossa vontade, não é o eu. Exatamente. O que tem acontecido então, infelizmente tem surgido cristãos, e não são poucos, que eles estão sem igreja. E eles não aceitam, não se consideram cristãos, creem na obra de Cristo, em que Cristo fez, mas eles não se congregam como igreja. E isso não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é aquilo que está em Êxodo 6:7. Quem pode ler, por favor? Pode ler. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então, uma aplicação aqui que nós temos. Que imagem que nós, como igreja, temos transmitido? É uma imagem que é trazido amarguras, que proporciona que acusações sejam levantadas, ou uma imagem que é conforme aquilo que Deus tem proposto, né? Para a gente pensar um pouco nesse assunto, mas também isso tudo mostra que é importante termos um conceito real e verdadeiro, correto, sobre a doutrina da igreja, sobre o que é a igreja. Então, a gente vai começar esse conceito, e vamos ver isso ao longo do mês, em todos os programas da igreja, pensando aquilo que Deus mostrou já desses propósitos no Antigo Testamento. Nós lemos no livro de Êxodo 6:7, que dizia o quê? Que Deus queria o quê? O texto que você leu. Ele é o nosso Senhor. E Ele quer um povo que seja seu. Né? Esse é o propósito de Deus. E Deus inicia esse propósito e dá mostras desse propósito já no Antigo Testamento. Por isso eu peço que alguém abra aí em Gênesis 12, de 1 a 9, e por favor, leia esse texto aí. Quem achou já pode ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tu e a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. A gente vê aqui o plano de Deus para a vida de Abraão. Em que consistia esse plano? Separar Abraão. Para? Oi? Para Deus, mas para fazer o quê? Formar um povo. Né? Quais eram as exigências desse plano? Abraão sai da parentela, Seguir, sair da sua terra, e ir para onde Deus da vai sua mostrar. parentela e ir para onde Deus Vai mostrar. inclusive é. Pela fé, né? Já Sim. querendo que Abraão tivesse ter a confiança, né? E no versículo 3,
Qual que é a esfera, o alcance desse plano? Abençoarei os que te abençoarem. Toda a família, né? Família. Alcançar todas as famílias. Todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. Isso. Né? E isso se cumpre em Cristo. Né? Porque Deus de Abraão formaria um povo. E nesse povo viria o Salvador do mundo. Né? E assim, com a vida de Cristo e a entrega de Cristo, depois salvar o mundo todo. Então, e aí formando também um povo, a gente vê a ideia então, desde esse começo, Deus fazendo um povo para si, e usou a partir disso Abraão, e a ideia é que esse povo seja bênção para quem não é desse povo. Né? E em Cristo, quem não é, se é abençoado, vai sendo incorporado a esse povo. Né? Esse é o propósito de Deus, também é o propósito de Deus para a igreja. Né? E qual foi a resposta de Abraão? Versículo 4 em Hebreus 11:8. O que diz o versículo 4? Alguém já viu em Hebreus, por favor? Abraão foi, Abraão partiu. Ele obedeceu, ele teve fé. Na verdade ele levou Ló, né? Que já ficou uma falta de obediência. Mas Já deu um jeitinho de fazer exatamente aquilo que Deus tinha mandado. não é claro que não deveria levar Ló ou não. Ló teve lá as suas atitudes que não. O fato dele ter levado o Ló gerou uma série de Mas não porque ele levou. Talvez Ló teve as suas escolhas depois. Mas não atrapalhou o propósito de Deus. Né? Quando Ló e Abraão começaram a ter uma divergência, Abraão falou, olha, pega o que você quiser, eu fico com o resto. escolhe para você. Levou logo por ser uma família, né? Sim, O objetivo não haveria. era construir família. O erro, não houve erro em. Não, porque ele logo fez parte desse povo. Exato. O povo era Abrão para frente e não Abrão para o lado. Exato. E Ló teve suas escolhas. E se ele escolhesse certo, talvez seria abençoado. Ele foi até o erro. Foi abençoado também. Tá certo. Tá? Em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas obedeceu pela fé, não sabia onde ir. Ele foi pela fé em obediência. Essa é a atitude que Abraão teve. Né? Qual era o sinal dessa aliança? Os sinais dessa aliança. A gente pode ver em Gênesis 17, nos versículos 7, depois de 10 a 11. O que nós vemos aí? Os sinais dessa aliança de Abraão com com Deus. Versículo 7, que diz: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Aqui os 10 a 11. Quem pode ler? Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne de vossos prepúcios. Será esse por sinal da aliança entre mim e vós. Então,
qual que era o sinal da aliança que havia? Deus fez uma aliança perpétua com Abraão. Qual que era o sinal da aliança? A circuncisão. Então hoje, até hoje, todo o hebreu, o homem é circuncidado em sinal dessa aliança. E na igreja, em Cristo, que sinais temos? Batismo. Oi? Não, um sinal, o batismo E a Santa Ceia. e a Santa Ceia. A Mônica viu que está escrito. Hoje nós temos ceia. E para que serve a ceia? Para lembrar. A ceia também tem algo ligado com a Páscoa, também tem o mesmo sentido que a Páscoa que o judeu tinha. A ceia também é uma marca também deles, né? E está relacionado com a aliança que fizeram. E também o batismo. O batismo é um sinal que fizemos uma aliança com Deus. É um sinal dessa aliança. E ele serve para demonstrarmos publicamente que fizemos essa aliança. Então, a gente começa a ver paralelos entre propósitos que Deus tinha com o povo de Israel e os propósitos que Deus tinha com a igreja, né? A partir de Abraão, Israel, Deus queria fazer o quê? Abençoar todas as famílias. Qual que é o propósito de Deus para a igreja? Que a igreja seja bênção aos céus com fins da terra. Que ela levem a mensagem de Cristo, levem o propósito de Cristo até os confins da terra. O que aconteceu ao longo da história do povo de Israel no Antigo Testamento? Eles quebravam a aliança, sofriam as consequências, refaziam a aliança, Deus restaurava, quebravam a aliança, se afastavam de Deus, sofriam as consequências, se arrependiam, refaziam a aliança, Deus restaurava. Isso desde o Êxodo. Desde o Êxodo. Do Êxodo passa depois do Josué, porque a época de Josué foi uma época mais onde eles tiveram mais filhos, mas depois tem a época dos juízes, e dos juízes é exatamente isso, né? Mas o que sempre tinha? Remanescentes. A gente sempre vê na história de Israel alguns que permaneciam fiel, alguns que mantinham a aliança em pé. Um exemplo bem claro é quando Deus... Eu me perdi um pouco. Um exemplo bem claro é quando Elias se coloca diante de Deus e se imagina só. A gente vai ver esse exemplo mais para frente. Mas Deus sempre mantinha um grupo, ele fala que tem um grupo de pessoas que ainda se mantém fiel, né? Então, vamos pensar um pouco agora, ver um outro aspecto do Antigo Testamento que a gente pode enxergar no Novo Testamento, a redenção de Israel. Vamos ver aqui Êxodo 6, de 6 a 7, depois 12, alguns versículos no capítulo 12. Êxodo 6, de 6 a 7. A gente já leu o 7, né? Anteriormente. Mas o que diz o 6 e o 7?
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor. Opa! Você está em Gênesis. Êxodo 6 e 7. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo da carga do Egito. E agora, 12:6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. No capítulo 6, antes da gente continuar a ler os textos, Deus está falando que faria um povo, que resgataria esse povo. No versículo 12, é o momento que Deus pede para que haja o sacrifício do Cordeiro Pascual. Então, ele diz que todo o ajuntamento da congregação de Israel deveria sacrificá-lo. Interessante, esse texto, versículo 6, aparece esse termo, todo o ajuntamento da congregação, mais uma vez dando a ideia de um povo, de um grupo separado, de uma congregação de pessoas que fizeram uma aliança com Deus. Mas a gente pode continuar vendo o 14 e o 26, versículo 14 e versículo 26. Esse dia vos será por memorial, e eu celebrarei com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. E agora o 26. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, a gente vê aqui a redenção de Israel. Outro paralelo com aquilo que Deus fez depois com relação à igreja. Ele redime a igreja através da morte do Cordeiro, mas aí no caso seria o Cordeiro de Deus, que foi o próprio Cristo. Então, da mesma forma, o ajuntamento da congregação de Israel lembrava disso. Também em Cristo, a igreja lembra disso, que foi daquilo que Cristo fez na cruz. A gente vai fazer isso hoje na Santa Ceia, depois da E agora sim, o remanescente fiel. Vamos ver dois exemplos. Um caso é o exemplo de Elias. Pode ver em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, depois versículo 18. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança.
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então havia, na época de Elias, além de Elias, mais 7.000 que se mantiveram fiel a Deus. Um pouquinho, né? Mas sempre há um remanescente fiel. Mas aí prova que é duro para remanescente. Que é pouco, né? No horizonte. É pouco, verdade. Mas Deus sempre mantém. Por mais duro que seja, Deus mantém. Mas isso também, o fato de ser duro, é uma espécie de um filtro também. Né? Aqueles que são realmente fiéis, eles se mantiveram e isso agrada a Deus. Né? Agora também Isaías, o texto de Isaías 8, do 13 ao 18. Quem vai ler? 18. De 13 a 18. Acabou? Isaías 8, de 13 a 18. 18. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Entendemos nesse texto. Eles começam falando a respeito do quê? Que o Senhor dos Exércitos que vocês devem considerar santos. Deus é santo, né? Não deve temer nada, não deve se espantar com nada, a não ser com ele. As pessoas devem temer a Deus, buscar a Deus, respeitar a Deus. Nosso maior valor tem que ser. Exatamente. E aí continua dizendo o quê? Para que o reino de Israel seja um santuário. O reino de Israel seja um santuário. Né? Mas o que acontece? Ele mesmo será uma pedra de tropeço para mim. E ele mesmo será uma pedra de tropeço. O que vocês entendem disso? Foi a vida de Jesus, quando o povo rejeitou, né? Então, mas não Eu só. pensei nisso sobre um detalhe, isso aí foi escrito muito antes de Jesus. Olha, isso daí é profético, Exatamente. tá? Mas também reflete aquele momento onde o povo não seguia Deus, eles estavam se afastando de Deus, não estavam agindo conforme aquilo que Deus tinha proposto para eles. Tá? Então, a santidade de Deus, a grandeza de Deus era uma pedra de tropeço, porque nisso eles estavam caindo. Só que, continuando o texto, o que fala? Que muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Isso, e continuando. Guardar
Guardar o testemunho. Guardar Sela a lei. os mandamentos, né? Aí é um- preceitos de Deus, né? É um- E a lei. É um incentivo. Guardem isso para que vocês não caiam. E no último versículo. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais, símbolos da parte do Senhor, porque se nós somos símbolos da parte do Senhor. Mas não todos caíram. Os remanescentes. Né? Alguns permanecem. Né? E eles são Símbolos. símbolos. E são filhos, né? Que vêm da parte de Deus. Isso é profético e se cumpre em Cristo. Tá? Mas reflete também Até os nossos tempos. também. Mas naquela situação O também. próprio Cristo falou que nossos Isaías viveu na época onde houve o fim do reino de Judá. Né? Ele viveu um pouco antes dessa época. Jeremias viveu na época que houve já cativeiro. Oi? Cativeiro. O cativeiro, o exílio, né? Mas Isaías viveu nessa época também. Então o povo estava todo não buscando a Deus, mas sempre se mantém o remanescente. Né? Isso, se a gente for pensar na história da igreja, O próprio Jesus falou que nos nossos dias, nesses últimos dias, isso aqui seria pior. sim, mas se a gente for pensar na história da igreja, o que acontece na história da igreja? Depois que Atos acaba, a narração de Atos acaba, o que acontece na história da igreja? Oi? Perseguição. Tem perseguição. Mas o que acontece que eu acho interessante é quando a igreja, quando o Império Romano assume a igreja. E com isso ele infiltra dentro da igreja uma porção de coisas que não são da igreja. O Constantino, claro. O Constantino era um imperador, ele não ia querer uma igreja no fundo do quintal. Ele que fundou a igreja. Então ele cria uma igreja já na qual Jesus nunca defendeu uma igreja assim. E aí o que acontece com a igreja? Ela começa Perder sua essência. Ela começa a se secularizar. se a gente lembrar de Começa a perder o rumo, sai da palavra, começa um nome, Wycliffe, ou qual que era o nome daquele da República Tcheca? Hans Hus, né? Aham. Hans Hus, assim, Né? Se a gente for ver na história, eles sempre tem alguns que se mantêm fiel. John Wycliffe na Inglaterra, né? Eu não estou lembrando, talvez esteja até confundido os nomes, mas se alguém Sim, lembrar. o próprio Lutero, quando Deus Deus abriu os Lutero. olhos, né? Porque o Lutero também era um deles, né? Mas quando era Deus Mas abriu os antes de olhos- Lutero, Antes de Lutero houve vários outros. Houveram Sim, vários. houve Mas antes. eles não conseguiram se projetar porque a igreja tinha O Lutero teve apoio, de certa forma, do governo alemão. Uma certa cobertura para poder abrir bico uma vez. Teve um certo, digamos, uma certa parte, né? Não, Um isso. pequeno principado que era a favor. Foi. Porque os Habsburgo queriam acabar com ele. Sim, sim. Mas Mas outros Houveram antes. houveram e também perderam, de certa forma, a vida. Mas sempre houve remanescente. Mas sempre houve remanescente desse. Depois que a igreja aquele italiano protestante Savonarola, né? Ele começa a também se afastar, sempre cai havendo uma remanescente. afastar. É o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vendo hoje, né? A igreja protestante. Esse movimento Tá não precisa de sendo igreja uma agora, né? parcela, uma parcela bem importante sem se afastar. Ou tem andado por rumos diferentes, mas sempre vão permanecendo. Mas é, acho que a primeira vez que
que o povo está se afastando por apostasia e não por perseguição, por medos e tal. Até recentemente era na imposição da força. Surgiu um grupo cristão verdadeiro, o pessoal ia lá abafar. Agora o mundo, o diabo usa a tática da apostasia, evangelho misturado. Sim. Mas foi o que aconteceu quando Roma entra na igreja. Exato, Constantino, né? Aconteceu com o povo de Israel, né? Vinha os deuses de fora. Aconteceu o povo de Israel, começou a misturar as coisas. Mas sempre permanece o remanescente fiel. Então a gente vai. A gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui a conclusão. A gente observou um pouco o povo de Israel, e desde essa época Deus já tinha em mente um povo, formar um povo, e esse povo deveria ser também bênção para toda a terra, né? Desde Abraão, né? E esse povo deveria manter sempre firme a sua aliança. E Deus sempre tem colocado também pelo menos alguns remanescentes firmes na aliança. Vamos ter um tempo agora, nós temos uns 10 minutos. Hoje não podemos nos alongar muito depois, porque tem ceia. Mas antes temos 10 minutos aí para trocar alguma ideia, discutir algum ponto, tirar alguma dúvida. Então o que vocês alguém tem algo para falar, alguma dúvida, algum comentário? Voltando a falar um pouco sobre a igreja, você estava falando, a perseguição, eu estava falando que antigamente era mais cara a perseguição, né? Mas hoje eu consigo enxergar de uma forma assim, a gente existe, é que aqui no Brasil não existe essa perseguição, né? No global hoje a perseguição ainda é muito grande, então tem muita gente que é devido à perseguição até hoje, né? Graças a Deus aqui no Brasil hoje liberado, tudo, mas aí fora é muito complicado ainda. E voltando, eu quero falar um pouco aqui sobre o nosso país, a gente consegue enxergar a forma hoje por algumas diferenças. Não temos a perseguição, mas esquecendo a época romana, que a parte católica que falou, hoje isso a gente vive dentro da nossa igreja, entendeu? E muitas vezes é um interesse próprio de cada um. E fugindo muito do que é a igreja, realmente. Eu consigo enxergar isso. Existe a perseguição, sim, lá fora, né? E aqui no Brasil que a gente tem a liberdade toda, é realmente a igreja que fica ali dentro e muitas outras pelo interesse próprio mesmo. Né? Não é o evangelho do jeito que é para levar a tendência para cá no interesse próprio dentro da igreja. Algumas, não são todas, igual que você falou, tem muitos que permanecem ainda no evangelho, pregando do jeito que tem que ser, mas tem muitos que redobram ele, vai da forma diferente, com interesse próprio. Acho que perseguição é a mesma que a gente vai sofrer se a gente tiver posições firmes, Eu acho. baseado na palavra. Eu acho que a gente está bem próximo de uma perseguição dramática, eu acho. Principalmente agora, se a gente tomar alguns posicionamentos em relação a algumas coisas que têm acontecido de aspecto moral no mundo. Por exemplo, se a igreja se posicionar de forma correta e dura, não precisa ser dura, só se correta, em relação, por exemplo, ao homossexualismo, aí vai ter perseguição. Hoje mesmo, dentro da própria igreja, hoje,